Bom dia, pessoal. Então, como eu anunciei agora há pouco, essa é uma live surpresa, tá? Eu vou afixar para vocês aqui nos comentários que é uma live sobre as mudanças do BPC Loas. Pois é, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer. E sim, é um motivo de preocupação, pois nós estamos aí, nós estamos às vésperas e muito provavelmente hoje deve ser votado esse projeto. Eu tô falando assim porque eu ainda tô fixando aqui o comentário, tá, gente? Mas bom dia a todos que estão entrando. Vamos lá. O BPC é um benefício de prestação continuada, né? Muitas pessoas conhecem como BPC Loas, outras pessoas chamam aí, né, de encostar pelo INSS. É aquele benefício para pessoas que não contribuíram com o INSS e são de baixa renda. Às vezes, pessoas, né, que têm alguma deficiência, incapacidade para o trabalho e idosos acima de 65 anos. Ok, o que está acontecendo? Para quem, né, acostuma ver esse tipo de conteúdo, a gente vem falando. E hoje eu resolvi fazer um resumo, porque esse projeto de lei, ele vem para cortar, né, vou falar assim, resumidamente, cortar muita coisa. É uma opinião muito pessoal, tá? Eu entendo que ele veio para cortar direitos. O país está passando por uma situação onde ele precisa fazer ajustes fiscais, ou seja, financeiros. Mas isso deve acontecer, precisa acontecer, porém, o ajuste com relação ao BPC, as propostas de corte de gastos com relação ao BPC, elas ficaram muito desproporcionais, ou seja, muito injustas. Porque hoje o BPC ele é concedido para famílias de baixa renda que têm pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos. Tá, e o que é a proposta de mudança? Hoje, uma família que infelizmente é muito comum, às vezes tem um filho autista e tem um idoso, o avô mora com a família, né? Um exemplo muito comum, né? Ficou aí sozinho, ficou viúvo, ficou sozinho, ele vai morar com a família. E esse idoso, ele tem condições de receber o BPC, né? Porque ele tem mais de 65 anos e o filho autista também, ou seja, 2 benefícios numa mesma casa. E uma das mudanças é exatamente esta, que é para não ter a possibilidade de concessão de benefício para mais de uma pessoa na mesma família, no mesmo grupo familiar. E o que a lei entende por família? Família é todo aquele conjunto que mora ali numa mesma casa. E isso, com certeza, irá atrapalhar e vai cortar muitos benefícios. Porque hoje nós temos, às vezes, mais do que um filho autista. Infelizmente, né? Às vezes tem um filho e vem um segundo filho também com problemas. E não tem nenhum problema você pediu benefício até então, né, de acordo com o que a gente tem na lei, pediu benefício para 1, 2, 3, 10 pessoas na casa, se preciso for. Com essa mudança, vai poder ter apenas um benefício. E você imagina, você é um quadro muito comum na família brasileira. Você é o pai de família ou muitas vezes a mãe de família e tem lá a sua mãe ou seu pai que mora com você, é idoso e não tem condições de sobreviver, né, porque não tem renda. Então você traz seus pais ali para sua casa, ou seu pai ou sua mãe, ou os dois, e você ainda tem um filho autista. Muito comum. Infelizmente nós vemos isso quase que diariamente, né, nos nossos atendimentos. E você ainda precisa trabalhar. Isso é muito comum. E às vezes esse pai idoso, essa mãe idosa ainda ajuda a cuidar dessa criança. Mas tem ali o mínimo, que seria um salário mínimo e o benefício pago, né, para o idoso e para a criança. E o que acontece? Com esse corte, apenas um benefício. Aí você imagina,
uma criança que precisa de tratamento, um idoso, que na maioria, né, das pessoas de baixa renda, quando chega aos 65 anos, porque não teve, infelizmente, uma vida, né, com cuidados, ou não teve como ter ali cuidados mais especiais com a saúde, ela acaba tendo problemas de saúde com a velhice. Então, basicamente, o dinheiro destinado do PPC é para compra de remédios que não são distribuídos pela rede pública, é para comida, exatamente, para comida, para aluguel, para as necessidades básicas. E da mesma forma a criança. Então, e outras situações, as mães, que é muito comum, mães, né, terem esse quadro de família nesse sistema, tem mães, tem pais também, família completa, mas eu tô falando mais especificamente porque é muito comum. E muitas dessas vezes, essa mãe não consegue sair para trabalhar. Então, essa mãe fica em casa cuidando, né, da criança, do idoso, só vivendo, infelizmente, do benefício. E se esse projeto de lei realmente for aprovado, vai ser assim, muito trágico. Eu entendo como trágico. Tô sendo pessimista? Não, tô sendo realista, tá? Não é para apavorar ninguém, mas eu estou falando sobre coisas que estão acontecendo. Esse projeto, na verdade, ele ficou marcado para ser votado ontem e o governo pretende votar ele até o dia 20. Bom, ele não foi votado ontem, eu acompanhei até tarde, e agora, às 10 da manhã, iniciaram novamente, né, essas negociações para votar. E o relator desse projeto, ou seja, os deputados, as pessoas que estão envolvidas, eu vou tentar falar em termos mais simples para vocês entenderem, estão tentando tirar um pouco dessa rigidez desse projeto de lei, porque ele está muito rígido. E uma das questões que são muito sérias é a questão desculpa que eu tô com obra aqui perto, tá? E eu tô fazendo essa live aqui de última hora, só para trazer o conteúdo para vocês. Mas, basicamente, um dos cortes é tirar benefícios de mais de uma pessoa que está na mesma casa. Ficar apenas uma pessoa com o benefício. Tá, isso já é muito sério. Um segundo corte, uma segunda situação muito séria é idosos ou pessoas que recebem o benefício. Apenas pessoas que não têm condições de ter uma vida independente e receber o benefício. O que isso significa? Hoje a gente tem pessoas que recebem o benefício, conseguem se virar, consegue ir no supermercado, com os remédios, com tudo que ela tem, ela consegue ter uma certa qualidade de vida. Só que o projeto, ele fala sobre pessoas que não conseguem sobreviver sozinho, vou falar em palavras mais simples. Ou seja, só aquelas pessoas basicamente acamadas ou que não têm condições nenhuma de fazer nada, que vai receber o benefício. E isso é muito sério. Inclusive, eu tô com uma pessoa aqui, que eu vou chamar ela daqui a pouquinho para ela falar um pouquinho pra gente do que o BBC fez na vida dela, a partir do momento que ela recebeu o benefício. Aguarda um pouquinho que vocês vão ver o que vai ser um breve depoimento mesmo da diferença que o BPC fez, o que ela conseguiu fazer com o dinheiro que ela passou a receber do PPC. E sim, aqui a Viviane está falando, é muito triste ver nessa situação, porque sim, realmente é muito triste. E eu vou falar um pouquinho aqui também, gente, sobre as situações legais. Não é uma questão de política partidária. Estou falando de um projeto de lei, ele está para ser aprovado, deveria ter sido ontem, mas não conseguiu fazer isso ontem. Hoje voltou a falar e ele deve ser aprovado até a data de amanhã. Então, vai acontecer mudanças? Vai. E nós, né, que somos operadores do direito, mais precisamente, é o meu caso, que eu trabalho e gosto, né, de previdenciário, essa área, porque ela é aí de assistencialismo, ou seja, além do trabalho, a gente consegue ajudar, mudar vidas. Nós estamos, né, torcendo para que não passe essas mudanças
sabemos que o Brasil precisa de ajustes, mas precisamos ajustar as contas, não tirar direitos. E é isso que a gente está vendo, está sendo tirado direitos de pessoas. Então, as regras essas regras nesse projeto de lei são muito rígidas. Então, pessoas que têm uma outra renda hoje, de até um salário mínimo, ela consegue também, dentro de uma casa, se é um salário mínimo, 4 pessoas dentro da casa conseguem o benefício, ok. Se tiver um idoso que recebe uma aposentadoria até de um salário mínimo, também consegue. Por quê? A renda da aposentadoria ela não pode ser somada nos valores que a família recebe para encaixar como baixa renda. Só que com o projeto, isso tudo vai acabar. Se tem um idoso, que a gente sempre fala, às vezes vai para casa morar com os filhos, um idoso, e ele tem, anteriormente eu falei daquele idoso que não tem benefício nenhum. Agora eu estou falando do idoso que tem aí, às vezes, uma aposentadoria de um salário mínimo. Ainda assim, a gente consegue o benefício. Por quê? É a aposentadoria daquele idoso que trabalhou uma vida inteira para poder ter o mínimo de dignidade. E o dinheiro dele ali da aposentadoria é para a vida dele, seguir. E hoje não é considerada essa renda. Com essa nova lei, espero que não seja aprovada, mas se for, ela será contada, então muitas famílias não vão encaixar como de baixa renda. E o que eu vejo? Na verdade, não vai ser só pessoas de baixa renda. Então, para conseguir o benefício, vai ser com pessoas em extrema pobreza, extrema pobreza, miserabilidade mesmo, e ainda pessoas que não têm condições sequer de cuidar da própria vida. Então, é muito sério. Eu estou torcendo para que esse projeto não passe da forma que ele foi inicialmente proposto. É um pouquinho complicado falar sobre isso, explicar, mas assim, basicamente o projeto é para apertar, para pouquíssimas pessoas conseguirem o benefício. E nós estamos torcendo para que não passe dessa forma, que pelo menos tenha alguns ajustes, algumas mudanças para que as pessoas consigam receber o benefício, tá? Então, é isso. Nós vamos continuar acompanhando esse projeto, essa votação no dia de hoje, não terminou ontem, e deixar aqui o nosso apelo para aqueles que nos governam, para que entendam de fato a necessidade do povo, tá? Isso aqui não é uma live sobre política, mas a gente tem aí, foi uma proposta da base do governo, que é uma proposta do partido, do PT, e não está sendo vista com bons olhos, porque é justamente as pessoas mais vulneráveis, pessoas que já são de baixa renda, que já passam por situações muito sérias e críticas, que vão sofrer com essa situação. Nós estamos aqui ligados, ansiosos para que essa votação aconteça e que ela não seja da forma que está proposta. A ideia pelo menos, no meu ponto de vista, precisa de ser feito algumas mudanças, sim, mas não tão rígidas. Cortar o benefício de pessoas que já precisam e vivem desses benefícios, precisam dele para tratamento, tudo isso é muito sério, tá? Eu vou ver aqui, eu tô falando aqui sobre como eu disse, tem aqui que está acompanhando a gente, eu conheço bastante a história dele, eu vou tentar chamar ele para participar aqui com a gente na live, para falar um pouquinho, só um depoimento do que mudou na vida dele com o BPC, e para vocês verem que nessas regras novas, ele deixaria de se encaixar nessa situação, porque ele ainda se locomove, ele cuida da própria vida com o benefício. E se a regra, se a lei, o projeto se tornar lei do formato que é pretendido, ele é uma das pessoas que vai deixar de ter o benefício. Então, isso
que eu quero mostrar para vocês. Se vocês puderem só me responder aqui se estão me ouvindo, porque tem algumas pessoas dizendo que não está conseguindo ouvir. E é muito importante a gente levar isso para as pessoas que não têm essa compreensão, né? Aqueles que acompanham aqui, essa live vai ficar gravada. A nossa torcida é para que tenha pelo menos ajustes nesse projeto de lei, porque ele não tem, assim, eu não consigo ver a possibilidade de pessoas sobreviverem com esses ajustes, com essa nova lei, digamos assim. E eu vou, antes até de chamar aqui o nosso convidado, vou falar até para vocês uma situação. Hoje o escritório atende o Brasil inteiro online. E até vi aqui a Fabiana, que trabalha justamente cuidando desses atendimentos, e as meninas ficaram muito consternadas, ficaram muito tristes com a situação. Elas acompanharam, atenderam uma pessoa, ela pode até depois deixar aqui no comentário para vocês confirmando o que eu estou falando. Uma pessoa nos procurou, porque é o atendimento por telefone, e elas ficaram atendendo, tentando organizar a documentação dele. Ele disse que morava numa casa abandonada no sul do Brasil, totalmente distante. E o que aconteceu? Durante o período que elas estavam tentando fazer contato, e eu entrei em contato com vários colegas advogados, porque ele não tinha condições sequer de assinar, né, a procuração, a documentação para a gente pedir esse benefício para ele. Tentamos localizar o serviço social para procurá-lo, e quando a gente conseguiu ali, de fato, ter notícias, porque a gente parou de ter resposta no telefone, uma criança atendeu o telefone, isso choca muito a gente, e informou pra gente que ele infelizmente tinha falecido. E nós sabíamos que era muito grave a situação dele, e pode parecer só um trabalho, mas não é. Gente, desculpa, porque eu realmente me emociono, porque esse foi um dos casos que me deixou muito, muito abalada. Eu falo abalada porque, assim, até me perdoem quem tá aqui, é um caso que nós ficamos muito tristes, assim como cada benefício que nós conseguimos, cada vida que a gente consegue mudar com o pedido de um benefício. É diferente você pedir um benefício do BPC do que uma aposentadoria, porque a gente começou a perceber que tem pessoas que realmente precisam, e nós já encontramos vários casos. A Fabiana tá aqui, e ela escreveu aqui: sim, fiquei bem mexida com o ocorrido, vivia numa condição desumana, queria ter feito mais. Ela fez. Fabiana, você fez muito, né? A gente, infelizmente, encontra pessoas nessa situação, e nós começamos a ver isso só depois desses atendimentos pro Brasil todo. Me desculpem porque eu fiquei um pouco emocionada. Eu mudei muito a minha advocacia, e eu saí de uma advocacia glamurosa, porque essa é a verdade. Carmen, muito obrigada. Eu vou continuar postando aqui, tá? Entendo. E trazendo essas novidades. E hoje até um desabafo que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá? Mas muito obrigada por participar, mas vai ficar gravada, tá? Então, gente, são situações, e eu quero depois trazer até mais situações pra vocês. A gente tem encontrado situações muito sérias, muito tristes. As meninas, às vezes, por si só, elas já conseguem, já tomam providências que eu tomaria, porque elas também tomaram para si essa responsabilidade, às vezes, de chamar alguma autoridade dentro da cidade, porque nosso trabalho é online, nós estamos aqui em Manhuaçu, Minas Gerais, e às vezes elas mesmas já procuram uma autoridade ou o CRAS, alguém para ir lá, às vezes não só pelo benefício. Já encontramos pessoas em situação de surdez, onde as meninas procuraram o CRAS e
conseguiram fazer com que o CRAS fosse até essa pessoa e inicialmente já ofertar ali uma cesta básica. Até a parte processual, às vezes eu até não estou tão próxima, mas essa parte, alguns casos específicos são muito, muito desumanos e a gente tenta trazer um pouquinho mais de humanidade para esses casos. Então, hoje essa live, já fazia muito tempo que eu não fazia lives assim. Ela não é uma live tão profissional, é um bate-papo mais assim, de reflexão mesmo. Eu sei que para uma advogada eu sou muito pequena, mas eu sei que com muitas pessoas, se a gente conseguir divulgar essa live, assim como vários colegas, eu tenho um grupo muito ativo de colegas que trabalham no meio e a gente trabalha online, todos eles. A gente tem tentado fazer essas ações e a gente leva essas informações para um máximo de pessoas. Por quê? Tem pessoas que precisam desses benefícios e elas sequer sabem que esse projeto de lei está acontecendo. Então, assim, eu realmente fico emocionada, né? Até peço desculpa, porque eu tenho ficado muito mexida. Eu vim de uma advocacia glamurosa, era maravilhosa, trabalhava com o direito do agronegócio do café. Aí me pergunta, por que eu tô falando isso? Gente, parecia muito mais elegante, muito melhor, né? Vamos dizer assim. Só que trabalhar com o escritório online, o BPC, e atender o Brasil todo, me trouxe muito mais humanidade. E esses são casos que têm nos deixado muito, muito mais fortes. Tristes às vezes, sim, mas muito mais fortes. Então, gente, esse projeto de lei, que era para ter sido votado ontem e está sendo discutido, e pararam, não conseguiram finalizar e voltaram hoje às 10 da manhã a discutir, sobre as mudanças no BPC, né? Para quem está chegando agora, eu vou repetir aqui, e as regras rígidas, muito rígidas, sobre o BPC, incluindo aí cortes de muitos benefícios. Se essa lei, se esse projeto de lei tornar-se lei, então por isso que o máximo que vocês conseguirem divulgar essa informação, porque as pessoas estão sabendo que tem um projeto de lei para corte de gastos do governo, mas elas não sabem que nesses cortes, muitas pessoas não sabem que um dos grandes cortes é no BPC. O BPC, aquele benefício para pessoas que não contribuíram, têm deficiência ou idosos aí acima de 65 anos. Incluindo os cortes, as partes mais sérias mais do que uma pessoa não poderá receber o benefício na mesma casa, que é muito sério. Outro corte seria pessoas que têm condições de se autogerir, que eles falam, que consegue cuidar da própria vida ainda, ir no médico, ir no supermercado, coisas desse tipo. Ela não vai ser considerada como deficiente, vai ser considerada basicamente, eu vou assim, ser bem, bem fechada, uma pessoa que está acamada, que ela tem dependência de outra pessoa. E a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam do benefício, ela consegue sim ir ao supermercado, ir ao médico, cuidar da própria vida, mas é porque ela tem o benefício para ter os medicamentos e o tratamento mínimo adequado, a alimentação, para poder conseguir viver. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir sobreviver. Então, é caso sério. Como eu disse aqui, a gente já encontrou várias pessoas em situação de risco, situações muito sérias quando a gente faz os atendimentos. E como eu disse, eu vou chamar aqui o Rui, tá? Para ele falar um pouquinho pra gente como foi, o que mudou, né, na vida dele com o benefício. E essa é a nossa pretensão, é demonstrar e pedir para que vocês acompanhem ou divulguem essa informação e vamos torcer para que não seja aprovado, ou se for aprovado, que seja com algumas mudanças, porque hoje é muito séria essa situação. O Rui tá aqui, ele tá falando aqui, olha, só sei que o que eu ganho me ajuda demais, pelo menos não passo fome, que é o mais difícil. E sim, e eu vou deixar ele contar para vocês o que ele fez com os primeiros benefícios que ele recebeu, o que mudou na vida dele.
Eu vou chamar ele aqui, tá? Para falar com a gente. E vamos. Rui, é só aceitar, tá? Para você dar esse depoimento aí pra gente. Já mandei o convite para você. Então, gente, nós estamos torcendo para que esse projeto de lei não passe, ou pelo menos que ele não passe com tanta rigidez. O Rui já está entrando, tá, gente? Aqui eu vou ajudá-lo, instruí-lo a entrar, porque ele foi convidei ele agora para falar, porque realmente é uma questão de um apelo aqui aos nossos, né, governantes e toda essa situação que muda aí. Para quem não sabe, BPC é aquele benefício que as pessoas falam que é encostar. Rui, a sua câmera tá para sua mão. Vira ela para o seu rosto, tá? Eu vou direcionar. Agora sim. Gente, esse é o Rui, tá? Ele é um beneficiário do BPC Loas, não é isso, Rui? Bom dia primeiro. Consegue me ouvir bem, Rui? Só ele conseguir entrar aqui. Gente, ele vai fazer pra gente, ele vai falar aqui um pouquinho o que que mudou na vida dele com relação, né, ao BPC. Rui, eu acho que você está em algum lugar que a internet não está tão boa. Se você conseguir mudar um pouquinho de lugar, acho que a gente consegue falar. Gente, se alguém quiser falar um pouquinho também, pode mandar aqui, eu faço o convite, tá? Porque nós estamos numa situação muito séria. Para quem, né, talvez não esteja entendendo, Rui, a sua câmera está parada, tá? Vou te mandar outro convite, tá? Para tentar entrar aqui e você contar pra gente. Gente, parece estranho, tá? Começar uma live do nada, mas é porque é muito sério. E nós estamos agora sim. Me ouve, Rui? Estou ouvindo, sim, senhora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor. Pois é, Rui, como eu estava falando aqui, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, e falei que ia abrir espaço para você falar para a gente um pouquinho, né, que basicamente para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Hoje, né, o benefício, esse projeto de lei, a pretensão é cortar muitos benefícios, não é cortar o benefício, mas se a lei for alterada, automaticamente vai cortar muitos benefícios. E, exemplo, o seu é um benefício desses que vai ser cortado se esse projeto de lei passar, né? Porque você consegue cuidar da sua vida, que é ir ao médico, ir ao supermercado, né? Que é o que eles chamam aí de conseguir sobreviver, ter uma vida independente. Você tem uma vida independente. Só que eu queria que você falasse aqui um pouquinho com o pessoal como que você estava quando você começou a receber o benefício e o que, né, que você fez, o que, que mudou o benefício na sua vida. Vou deixar a palavra com você. Eu tive um problema sério nas pernas, doutora, e tive que fazer cirurgia nas duas pernas. Depois da cirurgia errada que o SUS fez, eu fiquei sem andar 2 semanas, deu lesões nas minhas pernas, né? Todas, que a senhora sabe disso. Foi a senhora que me ajudou. E assim, mudou muito porque até hoje eu não trabalho porque eu não aguento. Às vezes tem dia que eu estou com as minhas pernas arrastando. A senhora sabe que eu converso muito com a senhora. E assim, questão de comida, para a gente não passar necessidade das coisas, né? Que a gente, quando tem uma família que ajuda a gente, é muito bom, mas para mim que não tem pai, não tem mãe mais. Então ficou tudo muito mais difícil. E a gente, às vezes, Sim. ter um salário só para fazer tudo, dá para fazer, mas a gente tem que medir tudo de acordo para não passar falta de um remédio, para não passar falta de um arroz, de um feijão dentro de casa. Você está Então, falando hoje, para com mim, o um BPC é salário, tudo.
com um salário é difícil, né? Isso. E se você ficar sem esse um salário, Ah, o que você imagina que olha, vai ser eu da não sua sei nem o vida? que que eu vou fazer da minha vida. Pois é, Para ser sincero para a senhora, eu não sei nem o que que eu vou fazer da minha vida, porque eu estou comendo é desse salário, estou vivendo é dele, eu não aguento trabalhar. sim. Eu, né, sei bem a situação. Eu queria, se você pudesse, contar aqui um pouquinho para quem está vendo a live com a gente, o seguinte, como que estava a sua perna, né? Que aí eu vou falar, gente, ele acabou tendo úlceras nas pernas, vou falar num termo, né, menos científico. A gente vê falar muito de úlcera no estômago e tal, mas ele tinha úlcera nas pernas. Ou o que que é? São feridas que não cicatrizam e vão piorando. Quando ele foi para a perícia, aquela judicial, como que ela estava? Conta aqui pra gente, Rui, as suas Ah, estava feridas. muito feia, a senhora lembra, né, que eu estava andando até de muleta, porque eu não estava aguentando firmar, principalmente a perna direita, que estava toda machucada. Sim. E até hoje, né, a senhora sabe que eu tomo remédio todo mês, ó, que senão não aguenta andar. O meu remédio é contar todo mês. Primeiro o remédio para depois comprar a comida. Sim, eu sei. Então, gente, aí ele vai falando, eu vou pontuar umas questões para vocês. O que que acontece? Quando o Rui conseguiu o benefício, ele teve o pedido negado no INSS, que infelizmente é muito comum, e ele tinha uma situação muito ruim. E foi para o judicial. Eu pessoalmente vi a perícia dele médica. Quando eu vi, eu fiquei muito assustada. Então, eu vou falar aqui uma coisa assim, ele até me perdoe, era uma coisa assim, assombrosa. Por quê? Eu, né, não estou na área da medicina, entendo? Eu vou falar em termos bem práticos, assim. As feridas, né, os tendões, eu vou dar um exemplo aqui. É o que tem na panturrilha, até né, no pé, vou falar aqui, assim. Ele tinha nas pernas feridas, aonde as feridas eram tão grandes que a gente via os tendões, que é aqueles tipo uns nervinhos brancos. Se alguém tiver curiosidade de ver, quando foi a perícia médica judicial dele, eu vi, ele estava muito pior do que quando foi a do INSS. Estava em carne viva, e aqueles tendões, aqueles filamentos branquinhos, e dava para ver o osso. Né? Ele até me perdoe a exposição, mas é porque é a realidade. Então, assim, era muito séria a úlcera dele. Quando a gente fala, parece simples, que começou uma coceirinha, uma coisinha, uma ferida que não cicatrizava e foi indo. E aí, logo que ele conseguiu o benefício, porque eu acompanhei a história, que eu acompanhei há um tempo, ele fez um tratamento, né, que foi particular, justamente, né, inclusive você tomou empréstimo, né, consignado, não foi isso? Pô, E aí sim, senhora. você fez o que que é mesmo que você fez? O tratamento que diminuiu O ali? outro médico fez um tratamento de espuma na minha perna, só que parou porque o SUS da minha cidade aqui, que é Reduto, não me ajudou, né? E como de fato tem 4 anos praticamente que eu estou sem tratamento nenhum do SUS. Então tudo que eu compro é com o dinheiro que eu recebo, com um pouquinho que eu ainda recebo. E às Sim, vezes nem dá. sim. Então, gente, o que que acontece? Esse é um tratamento que eles chamam de espumoterapia. Vou falar assim só para vocês entenderem. É como se fosse uma medicação que é implantada dentro das veias para ir sarando, porque são as úlceras venosas, vai estourando ali, né? Eu vou falar em termos bem simples, e a condição dele era desumana. Então, os primeiros benefícios que ele recebeu, né, eu acompanhei, porque realmente um processo, inclusive, tem um processo judicial ainda acontecendo para ele receber esse tratamento pela rede pública, mas infelizmente é muito demorado e ele não tinha condições de esperar. Então ele tomou um empréstimo, fez, né, esses tratamentos, esse tratamento particular para melhorar a condição dele de saúde. Então, o que que eu quero mostrar, né, com o depoimento dele aqui, ele vai me corrigir se eu estiver errada. O BPC, o benefício que ele recebia e recebe,
ele ajudou ele num momento extremamente difícil, foi vital ali, porque com o empréstimo que ele tomou, ele conseguiu corrigir, pelo menos de imediato, aquela situação, porque ele não podia esperar pela ação judicial que está tramitando ainda, né, para conseguir esse tratamento pela rede pública. E ele acabou fazendo, né, dessa forma, pegando empréstimo, que é o empréstimo consignado, para fazer. Não foi isso, Rui? Sim, senhora. Peguei, né, para fazer uma parte do tratamento, achando que, no caso, o SUS ia me ajudar, porque foi no SUS que foi feita a cirurgia. Aí o doutor Paulo falou comigo que meu problema de veia já tinha ficado crônico, que não sarava mais também, né? Sim. Então é Então, gente, mais esse problema que ainda tem que resolver. são muitas coisas. E como no caso dele, ele não tinha esse tempo, né, para esperar, porque as Não. feridas eram expostas, ele precisava desse tratamento imediato. Então, daí para frente, o Rui conseguiu, né, Rui conseguiu continuar comprando o mínimo, tendo o mínimo, né, que é a alimentação, o mínimo básico, mas a medicação que ele não consegue, a gente faz pedidos, né, judiciais, ele tem processos, mas tem alguns que não dá para esperar. Então, Rui, hoje você entende o quê? Que o BPC, né, o benefício, ele te ajuda? Demais a conta. Hoje é tudo para mim, é o que eu tenho, né? Porque quando eu não aguento fazer nada, eu tenho que esperar é por ele mesmo. A hora que eu aguento fazer alguma coisa para alguém, eu ainda tento fazer, mas as pernas não ajudam. Pois é. E hoje, gente, então, basicamente, essa é a situação do Rui, né? Eu trouxe ele para falar um pouquinho para vocês. Estou tentando ser mais, né, sucinta para vocês entenderem essa situação que ele passa. Mas tem muitas pessoas que têm situações semelhantes ou até piores. E hoje, com o que ele recebe, ele consegue pelo menos dar uma equilibrada e diminuir. Ele ainda vive em sofrimento, infelizmente, né? Mas pelo menos ameniza. Hoje, se esse projeto de lei passar, você tem como fazer alguma coisa? Você tem algum plano B, vamos dizer assim, para sua vida, Rui? Não, Qual que é a sua idade senhora. hoje, inclusive, para você falar aqui para o pessoal? Senhora, Qual que é a sua idade? 54. Pois é. Você acha que com todos os problemas na perna, não conseguindo andar, 54 anos, você conseguiria ir para o mercado de trabalho, trabalhar e se sustentar? Eu não aguento carregar nem 5 quilos, né, doutora? Então fica difícil. E Pois ninguém é. quer deficiente para trabalhar. Eles querem gente Pois é. que aguenta trabalhar. Essa é que é a verdade. Então, gente, o que que acontece? Como, né, a gente disse aqui, o Rui é um caso onde ele tem essas situações, mas ele consegue se locomover, que é o ir e vir, vamos dizer assim, ele consegue ir no médico, ir no mercado, ele vive sozinho, mas se esse projeto de lei passar com essas situações tão restritas, né, como a gente disse, fica tranquilo, não vai passar, se Deus quiser, tá? A gente está até, não é apelando, mas a gente está apelando no sentido de vamos nos informar e vamos informar mais pessoas sobre o que está acontecendo, porque as pessoas não estão atentas a essa situação. Então, ele é uma pessoa, é uma das milhares de pessoas que tem condições de andar, né, bem ou mal ele anda, e nesse novo projeto ele não teria direito ao benefício. Então, por isso que eu quis trazer a situação, né, para que ele mesmo, né, falasse para vocês. Ô, Rui, eu vou te agradecer, tá? Se você quiser fazer aí um apelo, pedido, a gente está aí explicando para as pessoas e tentando, né, comover, nem é comover pessoas, é esclarecer pessoas, porque muitas pessoas não têm nem noção que está correndo esse risco. Eu vou deixar a palavra com você e vou liberar para ver se tem mais alguém aqui que queira falar um pouquinho com a gente e seguir. Pode falar o que você, né, quiser colocar aqui. Eu só quero agradecer a senhora por ter deixado eu falar
e falar que tem me ajudado muito, que se eu perder como outras pessoas podem perder, vai ser muito difícil. E só quem tem um problema sério, igual eu tenho, eu sei que outras pessoas também têm, enfrenta as dificuldades que a gente enfrenta, né? O preconceito das pessoas, às vezes, por cada a gente está puxando uma perna, tem dia que a gente está chorando, tem dia que a gente não está bem, porque a gente passa necessidade das coisas. E quando a gente tem alguém que ampara a gente, é muito bom. E se a gente perder o pouquinho que a gente tem, eu não consigo, falar a verdade para a senhora, eu não consigo nem imaginar o que vai ser da minha vida. Não, vai. Deus é bom, né? Mas Eu é só agradecer a senhora mesmo e imagino. Eu que te agradeço a que Deus participação. abençoe a todos nós e que dê tudo certo. Sim, eu que agradeço a participação, Rui. Até fica calmo. Eu agradeço a participação por você ter colaborado para a gente poder esclarecer um pouquinho para as pessoas o que está acontecendo, tá? Eu te agradeço, né, de compartilhar a sua história, né? É uma exposição, sim, mas é para ajudar mais pessoas. E a gente vai estar aqui, assim como eu disse, tem muitas pessoas lutando para que isso não aconteça, tá? Eu te agradeço e vou liberar aqui para, né, caso outras Sim, pessoas senhora. entrar, tá bom? E eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui com vocês, gente. Rui, você pode só sair da live, que eu tô um pouquinho atrapalhada aqui, tem um tempinho que eu já não, pronto. Agora o Rui continua aqui só assistindo. Gente, então, basicamente, a gente está numa situação séria. Eu vou acompanhar aqui e eu vou trazer para vocês essas informações aqui. E assim, eu estou até lendo alguns comentários. E assim, sim, gente, parece demagogia, parece que nós estamos aqui para um apelo emocional, mas não é. É porque são situações que realmente mexem com a gente. É, eu sei que o Rui ficou muito mexido com essa situação, mas nós esperamos muito que isso dê certo, né, que aconteça de uma forma diferente, né, para que não seja tão drástica para as pessoas, né, que precisam de fato do benefício. Eu tentei explicar um pouco da situação dele, né, que é uma pessoa que tem o benefício já há algum tempo e o que esse benefício mudou na vida dele. Igual aqui, ó, a Fabiana está falando, né, que tem pessoas que não têm o básico e ela ouve todos os dias, porque ela faz os atendimentos online do escritório. Então, ela tá aqui, ela, né, colocou pra gente aqui, né, que ela vê e ouve casos assim todos os dias. E tem uma situação, eu vou até relembrar aqui, um dia em que ela estava com um atendimento e ela mesma providenciou, inclusive, uma medicação para uma pessoa que ela estava atendendo. Supostamente, nós estamos somente trabalhando, né? Ela atendendo, né? Eu como a responsável pelo escritório, pela equipe, e era para ser só um trabalho. Só que ele vai além, ele mexe com a gente. Quando eu cheguei, né, fui verificar o setor que ela cuida, aí eu vi que ela estava fazendo, inclusive, pagamento de remédios em uma cidade distante. Falei, mas o que está acontecendo? Aí ela me explicou. Ela, pessoalmente, estava doando ali uma medicação para uma pessoa, porque ela ficou muito mexida com essa situação. Eu falei assim, olha, Fabiana, não é para ser assim, porque a gente, infelizmente, vai ver várias histórias, mas ela falou assim, não, esse aqui eu decidi. Achei, né, muito humano da parte dela, a minha equipe é muito humana, cercada de pessoas, assim, acho que eu encontrei as melhores pessoas para ajudar as pessoas que mais precisam, mas hoje eu não estou falando do Lília Silva Advocacia, eu estou falando de pessoas, né? Então, assim, igual a Fabiana, você que encontra isso em diferentes regiões do Brasil. Por quê? Ela que é a pessoa que inicia o atendimento, que filtra ali. E a gente tem atendimentos de norte a sul. E antes
desse projeto, que é esses atendimentos, especialmente online, nós não tínhamos dimensão de que o benefício era necessário, porque a gente tem uma impressão que no sul do Brasil tem pessoas mais ricas do que o Nordeste, porque a gente já tem aquela, né, ideia que no Nordeste temos mais pessoas pobres e tal, e que no Sul está tudo bem. Só que a gente descobriu que não. No Sul também, como todos os locais do Brasil, a gente tem, e aí até a Fabiana escreveu aqui, ó, que é uma outra situação alarmante, que ela cuida, né, esse caso, ela cuidou dele à distância. E sim, a gente acaba se envolvendo. Aí eu até procuro falar com elas para se envolver, né, que é a parte humana, mas não a gente tem que conseguir conciliar isso, porque senão é como no início da live, as lágrimas me veio ao rosto, porque eu fiquei emocionada de falar. Infelizmente, uma pessoa que a gente atendeu, e quando a gente conseguiu, porque eu procurei um colega para ir lá pegar a procuração, porque são os requisitos, né, que a lei exige, já era tarde. Ele tinha falecido, né, ele tinha morrido ali. Foi muito triste, foi um baque pra gente. E todos os dias, que a gente tem cliente do Sul, né, que perdeu tudo na enchente, mas também que já estavam, a gente encontrou pessoas que já estavam em situação de dificuldade. Hoje a gente tem no norte do Brasil, a gente tem no Nordeste, tem no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste. Aí nós temos clientes no Brasil todo. E a gente sabe que tem pessoas no Brasil todo que precisam desses benefícios. Então, o nosso apelo aqui para vocês que estão assistindo a live, vai ficar gravada, se vocês puderem repassar para outras pessoas, é justamente para que mais pessoas entendam o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vou falar mais uma vez. Tem um projeto de lei que vai ser votado, né, pelo menos essa proteção do governo, vai ser votado esse ano. Ele deveria ter sido votado ontem na Câmara, no dia 20, até o dia 20 já tem que ter tido as duas votações no Senado. E o que acontece? Eles ficaram até tarde e não conseguiram finalizar a votação ontem. E iniciaram hoje às 10 horas. Mas dentro do cronograma do governo, porque entra de recesso o governo entra e os parlamentares entram de recesso, e eles querem e precisam fazer essa votação antes do recesso. Aí tá. Por que se ouve pouco sobre o PPC e as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo? É porque nos noticiários a gente está vendo falar sobre os ajustes fiscais, reforma tributária, corte de gastos. Só que poucas pessoas estão falando que nesse corte de gastos está uma fatia muito grande, que é com relação aos cortes no BPC, que é o benefício, né, para as pessoas aí que têm alguma deficiência ou acima dos 65 anos e que são de baixa renda, tá? Então, as pessoas não estão percebendo que isso está acontecendo. E a intenção aqui é levar essa informação para o máximo de pessoas, para que elas entendam e participem também desse movimento. Se você tem aí uma pessoa, acesso a um político qualquer, falo um deputado, um senador ou uma pessoa do povo que pode levar essa informação, tente levar essa informação ao máximo de pessoas, porque infelizmente hoje, se esse projeto passar no formato que está, pessoas que têm mais do que um benefício na casa vai deixar de receber, vai poder ter apenas um benefício. Outra situação, pessoas que têm o benefício, mas conseguem ainda se locomover, ter uma vida independente, por mais que ela precise, como o caso que eu acabei, né, de falar aqui com o Rui, ela vai deixar de ter esse benefício. Rendas como a aposentadoria, que hoje não são contadas como renda para calcular aí para a pessoa que precisa receber o benefício, receber, vai passar a contar. Ou seja, um resumo, vai ser
muito difícil ter um benefício. Basicamente vai ser para pessoas na extrema pobreza, quadro praticamente de miserabilidade, e acamadas ou enclausuradas, que é aquelas pessoas que não conseguem nem sair de casa por conta das deficiências. Então, muitas pessoas terão os benefícios cortados e muitas não terão acesso e não conseguirão. Então, nós estamos aí de olho, estamos na torcida para que esse projeto não passe, ou, se passar, que ele tenha algumas alterações. Eu vou deixar, se tiver alguém, né, que queira fazer alguma colocação, falar aqui com a gente, eu vou abrir aqui. E caso não tenha, eu vou, né, finalizar por aqui e vou trazendo mais informações nos posts que eu faço diariamente lá no, né, aqui no meu Instagram e em outras redes sociais também. Então, basicamente é isso. Compartilhe com o máximo de pessoas, porque hoje o que eu peço para compartilhar não é o Lília Silva Advocacia, e sim o não ao corte do BPC Loas, né? Mais conhecido como BPC Loas, que é o benefício aqueles que as pessoas falam que é para encostar as pessoas, porque é muito séria a situação em que a gente se encontra. E o período é muito curto. Nós temos aí, hoje é dia 19, supostamente nós temos aí pouco mais de 24 horas para tentar mudar uma realidade. Então eu conto com vocês para nos ajudar nessa empreitada de divulgar o máximo para que a gente não tenha esses cortes, essas mudanças no BPC. Então é isso, muito obrigada a todos que passaram por aqui. Se tiver dúvida, pode mandar, né, lá para a gente no direct, pode mandar aqui também nos posts que a gente vai fazer durante o dia a dia. Se teve alguém que eu não consegui responder por aqui, né, eu peço até desculpa, porque a gente vai falando e às vezes não consegue ver tudo. Aqui, Menina Flor, a Slash perguntou, é difícil conseguir o benefício? Vou responder porque eu vi que ela perguntou mais cedo e eu não consegui responder na hora. Difícil é relativo, não é difícil receber o benefício. Se você tem direito ao benefício, é fácil. Basta você, né, procurar aí a ajuda de uma pessoa, preferencialmente, né, uma pessoa especializada que entenda de fato para organizar a documentação e te dar suporte, que o benefício é concedido. Nós mesmo temos o hábito de fazer pedidos e ter concessão do benefício por meio administrativo, ou seja, lá no INSS mesmo, sem ir para a justiça. Ele não é difícil, você tem que fazer as comprovações certas, mas se o projeto de lei passar, aí sim, infelizmente, vai ser muito difícil, vai ser quase que impossível. Então fica aí o nosso apelo às autoridades e vamos, né, contar que dê tudo certo e vamos esperar que dê tudo certo e que nós possamos falar em breve sobre isso de uma forma diferente e vamos continuar aí tentando levar essa informação para mais pessoas e fiquem atentos, né, aos informativos e, na dúvida, mandem mensagens, procure fontes seguras para não ter aí fake news, informações distorcidas. Isso aqui é um breve resumo de uma situação muito maior que está acontecendo no Brasil hoje. Mas eu agradeço todos que passaram por aqui, muito obrigado, tenham uma ótima quinta-feira e que Deus, né, nos abençoe a todos vocês. Meu muito obrigado e bom dia.